Bom, a ideia, né, explicar, né, tipo, são ideias que tipo, são concernentes a uma área chamada de aritmética, né? E tipo, a aritmética ela vai lidar com os números inteiros e as operações entre eles. Então, assim, tipo, a gente tem perspectiva, né, que diz que é uma perspectiva essencialista, que diz que tipo, os números naturais foram criados por Deus e o resto tipo, é uma criação tipo, do ser humano, né? Então, tipo, os números naturais, eles tipo, seguem uma definição que tipo, é dada por uma coisa chamada os axiomas de Peano. Não sei se está dando para ler. Depois eu vou escrever grande assim, tipo, de Peano. Que tipo, define o conjunto dos números naturais. Tipo, né? Em geral, quando a gente tem um conjunto, né, o conjunto ele é definido pela propriedade dos seus elementos. Né? Por exemplo, o conjunto de todos os números menores que 3. Tipo, o que vai definir o número ser menor que 3 é justamente a propriedade dele ser menor que 3. É o conjunto de todos os presidentes desde 1988 que vai definir o conjunto, os elementos desse conjunto é justamente a propriedade de ter sido presidente depois de 1988, por exemplo. Mas, então, tipo, eu sei que deve estar muito ruim, tipo, mas tipo, o que significa a palavra axioma, né? Tipo, a axioma significa que é uma verdade da qual não se pode ser provada, mas que tipo, se assume como verdadeira para que se possa fazer outras deduções depois. Tipo, né? Então, eu vou denotar, denota-se por esse N, né? Esse N meio com essa barra aqui desse lado, o conjunto dos números naturais, cujos elementos têm as seguintes propriedades, que são os axiomas de Peano. Primeiro, o zero pertence a esse conjunto dos números naturais, e tem aqui o resto, né? Se esse aqui é o primeiro axioma, né? O segundo axioma é se ele é o número que pertence ao conjunto dos números naturais, então, e se essa tinha uma implicação, então, né? Então, n mais 1 também pertence ao conjunto dos números naturais. Tem mais alguma, eu tenho certeza disso. Claro, né? Tipo, que 3. Se N e N ambos pertencem ao conjunto dos números naturais, então N mais N também pertence ao conjunto dos números naturais. Né? Na verdade, né, eu poderia dizer também que existe uma função que tipo, é a função sucessora, que tipo, a cada elemento N dos números naturais, ela associa, tipo, ela manda esse elemento para o elemento imediatamente seguinte, né? Ela associa com o N mais 1, né? Então, tipo, N mais N, a gente ainda não definiu a adição, mas a adição pode ser dada em termos dessa função sucessora, assim, né? Tipo, que o N mais N é o enésimo sucessor de N, que também
é igual ao enésimo sucessor de i. Tá? Bom, então, tipo, essa é a ideia da aritmética com os números naturais. Eu estava pegando aqui, né? Tá dando pra ver aqui, né? Tipo, é n mais n ou é o enésimo sucessor de n ou o enésimo sucessor de n. Tá bom? Tá dando pra ver, né? Tá bom. Então, tipo, dessa ideia, né? Tipo, você pode, a partir daí, também definir o que seria o conjunto dos números inteiros a partir do conjunto dos números naturais, né? Porque, por exemplo, é só, tipo, adicionar o que seriam, tipo, os números negativos. Mas só que, tipo, agora com os negativos, né, existe uma pequena diferença em relação tipo, a só os naturais, assim, né? Tipo, em relação a cada uma das suas operações, assim, tipo, por exemplo, o conjunto dos números inteiros, ele é denotado por esse Z dessa forma, né? Ele em alemão significa Zahl, que significa contar, né? E tipo, ele é tipo os números naturais, união com o negativo dos números naturais, né? Então isso daqui são tipo os inteiros, né? Tipo, os inteiros é tipo aí tipo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante, né? E aí, em relação, quando eu pego os inteiros e com a operação da soma, com essa simbologia, ele tem tipo, algumas propriedades especiais tipo, que fazem dele, com essa operação, ser o que a gente chama de um grupo, né? Então, os inteiros munidos com a operação de soma são um grupo, e eu vou explicar o que é um grupo. Tipo, o grupo é um conjunto e um conjunto é formado de elementos, né? Munido de uma operação tal que essa operação satisfaça tipo, algumas propriedades. Então, eu tenho aqui, tipo, a primeira propriedade é o fechamento. Ou seja, tipo, para qualquer n e n inteiros, a operação n mais n pertence aos inteiros também, tá? Tipo, mas, na verdade, isso é para qualquer grupo. Nesse caso, a gente tem que n mais n é a mesma coisa que n mais n, quer dizer, tipo, a operação da soma ela é comutativa, né? Mas geralmente isso não é necessário para ser um grupo. Ela é... Eu sei que tá horrível assim. Tá horrível. Ela é associativa. E essa talvez seja a parte mais complicada, né? Porque tipo, a associatividade ela tem a ver com ação, assim, tipo, quer dizer, tipo, para qualquer esse A ao contrário significa para qualquer, né? Tipo, para qualquer n e q nos inteiros, eu tenho que, tipo, abre parênteses n mais n mais q igual a n mais, abre parênteses, n mais q. Tipo, parece óbvio, né? Tipo, não importa a ordem dos parênteses que eu colocar, para onde eu começar a operação, tipo, elas são sempre iguais, assim, né? E terceiro,
E tipo, talvez o mais importante, né, na definição do que deva ser um grupo, é a existência de um elemento neutro. Esse aqui é a terceira, né? Existência de um elemento neutro. Nesse caso, o elemento neutro ele vai depender de qual operação que eu estou dizendo. Assim, né? Tipo, no caso da soma, o elemento neutro da soma é o zero. Porque o zero operado com qualquer número, qualquer outro elemento do conjunto dá esse outro elemento do conjunto. E essa é a ideia de ser tipo, a identidade em relação a uma operação. Assim, tipo, o elemento neutro